vinho. Esse é o vinho que o Senhor tem para nós. Você já não colocaram ainda aqui? Você está com a sua apostila e, para variar, quando você vê coisas que tem na minha e não tem na tua, você já sabe, você que está acostumado. É a mesma coisa de sempre, mas pelo menos você tem uma base e você vai escrevendo do lado. E Deus pode mudar todas as coisas. Eu quero te dizer, você precisa entender, e eu quero que você levante a tua mão direita, porque nós vamos falando do Espírito e falando do Senhor. É lógico que a palavra diz que poderes, principados, potestades aprendem com a igreja, mas eu não estou afim que eles aprendam hoje, não. Não o das trevas. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo e qualquer tipo de interferência. Eu firo de cegueira e de surdez todos os demônios. Só está autorizado o Espírito Santo de Deus. Só está autorizado os anjos do Senhor a passearem por este local. Senhor, enche-nos de Ti. E a luz da Tua glória dispersa agora todo e qualquer tipo de atividade das trevas, em nome de Jesus. Amém. Então, quando nós falamos de vinhos, você precisa aprender 2 princípios. O primeiro, as trevas, elas sempre trabalham com oposição. E isso não está na tua apostila, mas é para você prestar atenção. Oposição e dualidade. Nós temos o lado direito da roupa e nós temos o lado avesso da roupa. Você tem luz e você tem trevas. Oposição, literalmente oposição. É assim que ele se apresenta muitas vezes. Isso quando ele quer fazer guerra. Mas agora, nos últimos dias, ele não está interessado só em fazer guerra. Há momentos que ele atua com essa oposição forte. E ele guerreia de uma forma bem, como eu diria para você, com muita oposição contra nós, contra a igreja. Mas tem momento que ele atua de uma forma a mais perigosa possível. Ele atua na semelhança, ele atua no engano. E é isso que eu quero que você entenda. E nos últimos dias, Jesus nos avisou. E nos últimos dias haveria muito engano. Então, presta atenção. Ele gosta de imitar. É só você ver como que você entrava no templo descalço e como que as pessoas servem as trevas quando entram nos terreiros descalço. Como que era no templo vestido de branco. A mesma coisa. E assim você vai vendo que ele gosta de imitar. Se você analisar como que será o anticristo, ele quer imitar Jesus o tempo todo. Ele vai estar no templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Ele vai estar ali. Ele vai por um tempo. Ele vai estar por 3 anos e meio. Ele vai estar ali. Mas ele quer atuar como Jesus. Ele é esperado como Messias para muito e ele vai ser aceito como Messias para muito. Então, é aí que mora o perigo, quando ele começa a atuar nessa semelhança. Não é diferente com o vinho. O Senhor, ele nos deixou um recado, que era para nós nos embriagarmos do vinho que ele oferece. E aí ele vem com a semelhança, ele apresenta ao mesmo tempo o momento em que a igreja mais precisa estar cheia do vinho novo, é o momento em que ele apresenta o vinho que ele tenta seduzir as pessoas com o vinho dele. Mas isso nós vamos entender no decorrer. E eu queria que você passasse de que vinho que você tem se embriagado, é por aí que a gente vai entender. Pode passar. E aí... Está vendo? Por isso que eu pedi aquela música. Presta atenção, você cantou, você falou 7 vezes, mas eu quero que você fale comigo mais uma vez. E o Espírito e a noiva dizem... Não, fala comigo. E o Espírito e a noiva dizem... Aonde que está o Espírito? No céu ou na terra? O Espírito, assim, você sabe que Jesus ficou aqui 3 anos e meio e agora foi nos dado o Espírito de Deus para permanecer conosco no tempo da graça, que está no final, está nos últimos dias do tempo da graça. E o Espírito está, é isso que a palavra está falando. Para que a noiva possa, para que lá em Israel possa dizer, e para que a noiva de Cristo, os gentios possam dizer, você tem que estar cheio do Espírito, porque o Espírito diz junto com a noiva, e ele está aqui na terra. Então, o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas ele faz aí, ele faz um convite, e quem ouve, diga, vem. Agora, é o convite. Quem tem sede,
Primeiro está falando o que a noiva precisa dizer. Agora tem um convite para a noiva. Quem tem sede, venha. Tá vendo? O Espírito e a noiva dizem, vem. Agora ele está falando, mas vem você. É um encontro, é o que está escrito em Joel. É quando o Senhor diz que a noiva, ela vai sair da recâmara e o noivo vai vir ao seu encontro. Ele está vindo ao nosso encontro. A cada dia está mais perto esse encontro, mas a noiva precisa beber da água da vida. E a quem tem sede, venha, a quem quiser, tome de graça da água da vida. E parece uma coisa muito lógica. Puxa, é tão bom, Jesus está aí, eu vou na igreja. Não é bem assim. Beber da água da vida é beber da fonte, beber do manancial. É quando você tem aquela intimidade que borbulha, ela vem, a tua mente já não é mais uma mente mundana, a tua mente tem pensamentos celestiais e o Espírito tem liberdade para te dar revelação na palavra. O Espírito tem liberdade para falar com você no meio da madrugada ou no meio da manhã, em qualquer lugar. O Espírito vai ter liberdade porque você está borbulhando, você está bebendo da fonte, porque beber da água, quando você vem no culto, é bom, ela te sacia a sede, mas não é igual quando você bebe da fonte, quando você está sozinho com ele, você mergulha nessa fonte. Pode passar o outro quadro? O Espírito e a noiva dizem, vem. A igreja é a futura esposa e hoje o comportamento da noiva de Cristo é bem essa imagem aí. É doentio, é irreverente, as pessoas já não têm mais... O que eu posso dizer? Toda palavra que eu for usar vai ser forte. Eu acho que é melhor eu falar o que o meu neto fala. Meio sem noção. É por aí. A igreja está meio sem noção. Vem para a igreja vestido como se estivesse ainda com um comportamento mundano. Fala com uma linguagem ainda mundana. A igreja, as famílias, elas estão se comportando como uma família qualquer, uma família onde não tem Deus. A gritaria é a mesma, as coisas erradas que tem numa família que ainda não serve a Deus, tem a mesma coisa na família de um cristão. E você não vê mudança de caráter. Quando a noiva de Cristo bebe do verdadeiro vinho, querido, a primeira coisa é transformação no caráter, na mente. Então, a noiva, eu resumo que a noiva, ela está mundana e sem noção. Pode mudar o quadro? E aí eu só posso comparar com duas noivas. Havia num reino, esse é o livro de Esther, duas mulheres, as duas muito belas. Vasti, a beleza sem igual, foi escolhida como a mulher mais bonita. E ela morava no palácio. E ali no palácio ela tinha todos os privilégios. Ela tinha proteção, ela tinha guardas reais, ela tinha vestimentas preciosas, ela tinha joias. Ela tinha coisas muito bonitas, a rainha Vasti. Mas esse é o problema que eu sempre falo com vocês quando eu prego. O problema nosso é quando nós nos acostumamos. Uma pessoa, quando você é filho do rei, você se acostuma com o rei e você acha que tudo que é normal, que sempre você vai ter o rei do teu lado e que a vida é isso. Por exemplo, uma pessoa que é uma personalidade, você admira muito aquela personalidade, mas a pessoa que está dentro da casa é aquela coisa do profeta que não tem honra em casa, é por aí. Até mesmo as personalidades, o filho, a pessoa que está ali do lado dele, não valoriza. Enquanto que os outros, se eu tivesse um minutinho com ele, seria o máximo. E eu queria tirar uma selfie com ele, seria o máximo. Mas quando você vive o dia todo com a pessoa, você acha aquilo tão normal. Você não valoriza isso. Para você, sabe, se você hoje vai conversar com ele ou não, isso não é importante. E a rainha Vasti, ela perdeu essa noção da importância da presença do rei. Ela perdeu respeito ao rei, ela perdeu amor à presença do rei, ela perdeu o temor de estar e ela achou que ela sempre permaneceria no palácio. A noiva de Cristo não está entendendo que esse é um momento de juízo sobre a terra. E esse momento de juízo,
Não, você pode estar de corpo presente na igreja e Deus não vai te expulsar da igreja. E se você morrer, você vai ser salvo. Isso porque você não é idólatra, você ama Jesus, você confessa Jesus com os seus lábios, mas ele não está falando disso. Ele está falando ele tem algo muito importante para entregar para a noiva de Cristo, que é uma unção sem par. Você está vendo uma garota de 19 anos cheia do Espírito, como nós dissemos ontem, que vai para lugares perigosos para falar do Senhor Jesus. Ela estava falando do seu irmão com 14 anos, que acabou de fazer o bar mitzvah, e evangelizando rabinos. De onde vem essa ousadia e de onde vem as palavras e a ousadia em lugares tão difíceis? Vem do Espírito de Deus, vem desse vinho. E não adianta, nós estamos em dias em que nós precisamos para orar. Você acha que a tua oração, a simples oração, não vai passar do teto se você não estiver cheio do Espírito Santo, porque nós estamos vivendo dias de teto de bronze. O Satanás, ele está colocando um teto de bronze, e aqueles que não têm intimidade com o noivo, aqueles que, como a rainha Vasti, simplesmente estão no palácio sem amar a presença do rei, a oração ela vai no bate e volta, mas não para o céu, no teto de bronze, e volta contra você, volta para você, e você fala, mas Deus não me ama, Deus não me responde, e Deus fala, mas peraí, eu acho que a frase é outra, você que não me ama, você não ama a minha presença. Então a rainha Vasti, ela estava ali, e ela achou que nunca chegaria o dia dela ser expulsa, mas nós estamos chegando os dias em que o Senhor vai dizer, ei, eu não te conheço. A porta vai abrir. Nós estamos às vésperas do arrebatamento. E o Senhor vai dizer, ei, eu não te conheci, como está escrito em Mateus 7, 21. Mas em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu evangelizei. Ele vai falar, mas eu não te conheci, você não fazia isso com paixão. Você usava o meu nome, e o meu nome tem poder. Então funcionava porque o meu nome tem poder. Mas eu não tinha a minha unção, a unção que eu queria sobre a sua vida, essa não estava de fato na sua vida. Quantos aqui querem a unção 100% que Deus tem para você nesses últimos dias? Amém? Então fica de mão levantada. Em nome de Jesus, eu declaro que hoje você vai sair com uma unção nova desse lugar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás estava retendo, porque você estava se acostumando com a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Hoje os seus olhos serão desvendados, os seus ouvidos serão abertos e a unção verdadeira vai entrar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E eu estava falando que eu estou até assim, apreensiva. A gente vai para Israel e o Eli fala, nós estamos vivendo os últimos dias. Aqui você ouve toda hora a gente falar, nós estamos vivendo os últimos dias. Chegou a Elihana aqui em cima e nós estamos vivendo os últimos dias. Eu estava falando para a Lu, que a pastora Fernanda Brum telefonou para ela, também pedindo que um grupo, como a Elihana, um grupo de judeus viesse aqui no domingo para poder, eles não queriam nada, simplesmente poder vender o material deles, porque eles têm uma profissão assim, de fachada, eles têm um café, eu esqueci o nome do grupo, mas eu vou te falar, Elihana, eles têm um café que assim, é a fachada para o que eles verdadeiramente fazem. O que eles verdadeiramente fazem é evangelizar, tanto árabes quanto judeus. Então, eles queriam e vão vir aqui para só vender o material, o CD, o livro, para que eles possam ter sustento lá em Israel. Você acha tudo isso coincidência? Você acha coincidência de tudo isso, essa movimentação, essas alianças e tudo isso que está acontecendo? Não existe isso. Sabe o que é? Deus está com pressa e Ele está remindo o tempo. Ele está formando essas alianças e Ele está mostrando que Ele está agindo lá em Israel como nunca. E Ele precisa que a noiva de Cristo aqui no Brasil possa acordar, porque a palavra profética para o Brasil é que nós seríamos celeiro para o mundo. E nós somos esse celeiro. Mas Deus precisa da tua unção. Alguns vão ficar aqui no Brasil orando e vai ter o mesmo efeito daqueles que têm um chamado para ir. Se você tem chamado para ir, você vai. Mas se você tem um chamado para estar orando, e o chamado para estar orando todos nós temos, você vai ter o mesmo galardão daquele que foi. Porque Deus te chamou para fazer algo essencial, que é estar orando. Mas para isso nós precisamos de poder. Fala comigo, poder. Fala de novo, poder. E aí a noiva de Cristo, ela está desmaiando, ela está anoréxica, ela está sem alimento
ela está se alimentando de coisas erradas e mesmo diante de alimento verdadeiro, ela faz a escolha dela, a mente dela. Quando o alimento verdadeiro está sendo derramado, a mente dela está em outro lugar e ela não absorve aquilo que ela precisava absorver. E aqui, eu estava falando da rainha Vasti, mas o dia dela chegou, o dia de sair do palácio chegou e o rei deu um basta. E o rei disse assim, olha, primeiro ele testou e nós estamos diante de grandes testes. Fala comigo, toda crise é um teste. Toda crise, porque não tem crise que não tenha chegado até nós com a permissão de Deus. Ou senão ele não é Deus. Quer dizer, as coisas acontecem e ele não tem controle? Claro que ele tem controle sobre todas as coisas. E parece que está todo mundo em crise. Quantas pessoas estão vivendo momentos muito difíceis? Levanta a mão. Então, parece que o mundo está em crise. E por que a igreja que é o local onde nós deveríamos ter o milagre e a solução, e nós temos, mas por que a crise chegou dentro da igreja? Porque é o teste de Deus para ver como você se comporta, para ver se você vai ser expulso da sua presença, é uma palavra forte. Se você vai ser, porque você mesmo escolheu, afastado e não vai mais ter toda a proteção e toda a unção que Ele quer sobre a sua vida, e se você vai ser substituído por um novo. Presta atenção no que eu vou falar. Os novos convertidos estão chegando com mais gás. Os novos convertidos estão crescendo numa velocidade muito mais rápido do que aqueles que já estão acostumados com a presença do rei. Toma cuidado. A classe na escola bíblica, quando a gente veio logo depois do encontro, eu vi a maior parte dos alunos de escola bíblica são novos convertidos e não é esse o objetivo. Escola bíblica é para novos convertidos, sim, mas deveria a igreja toda estar na escola bíblica. Então, com a rainha Vasti, o rei falou, vem à minha presença, e ela falou, não, eu estou muito ocupada, eu não vou. E o rei falou, então acabou o teu tempo. Eu aguentei até aqui, agora acabou o teu tempo. Deus, ele é longânimo, mas acaba o tempo da gente. Quando acabou o tempo de Adão e Eva, acabou, e eles saíram. Acabou o tempo de Saul, acabou. O tempo acaba. O tempo, Deus é longânimo, ele vai esticando. É como Judá. Cada vez que tinha as tribos de Judá, cada vez que tinha um avivamento, as tribos de Judá saíam debaixo do juízo de Deus, e o juízo as tribos de Israel já tinham sido levadas para o cativeiro, e as tribos de Judá a tribo de Judá não era, porque reis bons se levantavam e o avivamento vinha sobre a nação. Mas só prolongou, quando acabaram os reis bons, aí pronto, o juízo veio sobre Judá também, e é isso que Deus está falando. Você hoje tem que escolher entre sair daqui cheio do Espírito ou sair daqui com a tua crise para ser derrotado. Nós precisamos do Espírito para vencermos todas as crises, para prevalecermos como Jó prevaleceu, como Daniel prevaleceu, como José prevaleceu, como Paulo prevaleceu, como Pedro prevaleceu, em nome de Jesus, amém? E a rainha Esther, ela chegou. E quando ela chegou, era uma nova, hein? Era uma nova. E Deus olhou e viu o coração de Esther. E Deus se apaixonou pelo coração de Esther. E o coração de Esther era um coração de uma noiva, que era uma noiva corajosa. A princípio ela teve um pouco de medo, mas você não pode negar que ela foi corajosa. A rainha Esther, ela tinha armas de guerra que Deus deu para ela. E ele falou para a rainha Esther, e ele escolheu a rainha Esther, e ele colocou a rainha Esther na sua presença. O segredo é a presença. Pode mudar o quadro? O segredo é a presença. O segredo do poder é a presença de Deus. Eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo no teu dia, que tem 24 horas, mas digamos que porque você fica acordado, então de tempo útil de 12 horas, não vou falar de 24 horas. Em 12 horas, quanto... Não me responda, essa é uma pergunta para você. Em 12 horas, quanto tempo você fica na presença de Deus? Ficar na presença de Deus não é só você se trancar no seu quarto. É
uma das formas. Mas ficar na presença de Deus são os teus pensamentos conectados com o dele, além desse tempo que você tem sozinho com ele. Ficar na presença de Deus é você estar orando em todo tempo. Ficar na presença de Deus é quanto tempo você gasta do seu dia lendo a palavra. Ou você lê mais outra literatura do que a palavra, ou você só vai a um workshop, então já é suficiente, ou você vai aos cultos e isso já é suficiente. Não, eu estou falando você e a palavra. Qual é a tua intimidade com a palavra? Qual é a tua sede? Quando ele diz vem, se você tem sede, vem, ele está falando da palavra. E hoje as pessoas têm preguiça, porque cada dia que passa, as pessoas têm mais preguiça de ler. É só você ver, se você colocar CD para vender e livro para vender, o que é que vai vender mais? CD, com certeza. Agora, nem CD mais, você vai, download, né? Então, você vai no download para você ter as músicas que você quer. Daqui a pouco a gente não vai ter mais nem venda de CD. Mas o que isso está provocando? Isso está provocando uma geração que perde o contato com isso aqui, que não muda a palavra. Todos os segredos estão aqui. E o diabo quer esconder isso de você. E eu vou mostrar para você. Então, pode passar. A rainha Esther, ela chegou... Pode deixar aí. Vamos lá. É esse versículo que eu quero ler com você. E eu gostaria que uma pessoa levantasse, lesse bem alto para mim Efésios 5:18 e todos abrissem em Apocalipse 17. Alguém leia bem alto Efésios 5:18 e todos abram em Apocalipse 17. Enchei-vos do Espírito. Então, ele está falando que existe um vinho, e esse vinho há dissolução, mas ele está falando para nós nos embriagarmos do Espírito. Agora, leia comigo Apocalipse 17, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 asas, e falou comigo dizendo, vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra? E com o que está escrito aí? O vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Quem que se embebedou com o vinho da devassidão? Os que habitam na terra. Quem está morando aqui na terra? Quem mora aqui na terra? Levanta a mão. Você mora na terra? Então, aqui está falando que o Senhor fala, você precisa beber, se embriagar do meu espírito. Eu tenho um vinho novo para você. E o diabo está falando, eu tenho um vinho para você que eu quero dar para todos aqueles que habitam na terra. Então, se o vinho de Deus é o Espírito de Deus, o que é o vinho do inimigo? Vamos, é só a oposição. Se o vinho de Deus é o Espírito Santo de Deus, o vinho das trevas, o vinho que Satanás oferece é o vinho, ninguém arrisca? Do anticristo. Se você não está cheio do Espírito de Deus, você vai estar cheio do Espírito do anticristo. E aí você fala, pastora, que heresia, o espírito do anticristo, mas eu sou de Deus, eu amo a Deus, como é que eu vou estar cheio do espírito do anticristo? Porque o espírito do anticristo, ele atua na mente e nas emoções daquele que serve a Deus. Daquele que não serve a Deus, ele vai atuar no espírito daquela pessoa. A nossa alma é a ponte, é a comunicação com a terra. É aonde ele pode entrar pelas portas da nossa alma. E de repente os teus olhos já não são tão mais puros. De repente aí você fala, mas eu não me prostituo. Mas eu não estou falando de prostituição. Eu estou falando de inveja. Eu estou falando de tantas coisas. Quando você olha com ódio para uma pessoa, isso já é o espírito do anticristo atuando em você. Você fala, mas isso é
radicalismo? Não, porque o que não é do Espírito de Deus pertence ao anticristo. Hoje, na igreja, faltando pouco tempo para o arrebatamento, faltando pouco tempo para o grande avivamento, só existe 2 tipos de vinho: o vinho do Espírito e o vinho do anticristo. E o vinho do anticristo é o que a gente fala todo o workshop. Eu peço para vocês lerem comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, quando fala todas as características do espírito do anticristo, que as pessoas seriam desapegadas, que elas seriam desobedientes, que elas seriam violentas. São características que você vê hoje. E se você ficar arriscando cada uma dessas características, e se você for muito, mas muito sincero com você, você vai se encaixar em algumas delas e você vai falar: ei, eu preciso me encher do vinho do Espírito de Deus. Porque Satanás, ele não quer ter muito trabalho, não. Quantos aqui acham que Noé acertou em cheio naquilo que Deus queria? Você acha que Noé acertou? Você está com medo de me responder, mas eu vou falando para você. Eu vou falando para você. Então, vamos lá. Você não quer responder, você não quer participar, eu vou falando para você. O Senhor disse que nos últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló. Eu sempre digo e sempre ensino para vocês que o bom exemplo, quem é? Noé ou é Ló? O bom exemplo é Noé. O bom exemplo é... Eu dei uma junção entre Noé e Ló. O bom exemplo é Noé, porque a gente vê ali, claro que ele é o bom exemplo, intimidade com Deus, ouviu, obedeceu, ele passou por cima de deboche, ele pregou a palavra, ninguém queria ouvir, ele pregou a palavra, a família dele se manteve unida, ele obedeceu em tudo, ele colocou toda a família dele dentro da arca, a família, o reino de Deus estava na família dele. Então, Noé é o bom exemplo. E Ló, a gente sempre fala que é o mau exemplo, mas... sabe, se a gente analisar bem, a gente fala do mau exemplo, porque ele estava encantado com o mundo, com o poder. E hoje é o que nós vemos, a maior parte das pessoas nas igrejas. Aí Jesus deixa um recado: cuidado, olha a mulher de Ló, uma mulher apegada a tudo que era material. A gente vê as filhas, como o mundo tinha entrado no coração das filhas de Ló, que elas não tinham mais princípios de Deus no coração, porque só você não tendo princípio de Deus no coração para você embebedar o seu pai e ainda você cometer incesto com o seu pai. Porque elas já não tinham mais os princípios de Deus, elas não amavam mais a Deus. Então a gente mostra uma família destruída, que é a família que Deus deixa 2 opções. A família de Ló, que é a família que vai ser destruída nos últimos dias, a igreja que vai ser destruída nos últimos dias. E eu digo para você, olha, o ataque foi sobre a mulher de Ló, foi sobre as filhas de Ló. E o ataque está vindo sobre as famílias, está vindo sobre as igrejas, está vindo sobre as finanças. Ló saiu, sabe, ele não tinha um tostão, ele que tinha... que o amor dele ao dinheiro era tão grande, a posição era tão grande, mas ele não tinha um tostão furado, porque ele teve que sair correndo de Sodoma e Gomorra, e ele não pôde levar nada. Tudo aquilo que ele amava ficou e foi destruído. E aí a gente fica diante desses 2 exemplos. Mas eu faço outra pergunta. Quem teve problema com vinho? Noé ou Ló? Os 2. Os 2. Então, você está vendo que existe um aviso. Os 2 tiveram problema com o vinho. Noé, ele fez tudo certinho. E é isso que eu quero te mostrar. Que nós temos que tomar um cuidado absurdo. A gente pode achar, você não pode se achar santinho e bonzinho. Porque por mais bonzinho e santinho que você seja, o diabo é muito esperto. Ele é inteligente. Ele tem muitos anos de vantagem da gente. Nós temos o espírito de vantagem. Mas ele é astuto. Ele sabe que ele sempre pode derrotar quando a gente se distrai. E o que aconteceu com Noé? Ele passou por um problema. Quando você está com um problema, você fica muito atento, você fica muito ligado em Deus. Ele estava com um problema. O problema era as águas. Depois ele ficou com outro problema. Era uma arca cheia de bicho que precisava comer. E os dias passavam e nada da chuva parar, e nada da chuva parar. E depois, quando a chuva parou, ele ficou lá no cume, no Monte Ararat. E ele tinha outro problema. Ele tinha que sustentar a fé da família toda. Ele tinha que sustentar a própria fé dele. Ele tinha que crer que Deus não mente, que Deus viria com socorro, que nem ele e a família seriam destruídos pela fome e nem os animais, e que Deus viria com socorro. Aí você fica bem conectado com Deus. Mas bastou
ele relaxar, ele saiu da arca. E aí ele foi trabalhar, tudo bem, ali ele ainda não tinha relaxado. E ele plantou vinha. E depois que ele plantou vinha, aí ele relaxou. E porque ele relaxou, a vida espiritual dele já não era mais a mesma no dia das águas impetuosas, das águas violentas. Agora ele estava em terra firme. Agora ele não tinha mais cheiro de animal no nariz dele. Ele não estava mais com a preocupação de sustentar a fé da família dele. Agora parecia que o mundo estava de vento em popa, parecia que tudo estava dando certo. Por que que a igreja, quando era atrás da cortina de ferro, ela era mais poderosa do que depois, quando alguns países ganharam liberdade? Os cristãos se acostumaram com a liberdade e eles relaxaram. Quando tinha cortina de ferro em muitos países, hoje ainda tem, mas quando tinha, em alguns países que abriu a cortina de ferro, você vê que o avivamento foi lá para baixo. Sabe por quê? Porque relaxa. E eu digo para você que a igreja ocidental está achando que o que está acontecendo, e eu vivo dizendo para você quer saber como é que está a guerra espiritual para a gente? Olha para Israel. Nós estamos subindo para ter um momento de descanso. Foi ontem? Foi ontem. Não, foi antes de ontem. Foi na segunda-feira. E aí veio um assunto, o Jonas estava falando de algum assunto da mídia e falando assim, poxa, Israel, não dá para ter descanso, tem que ficar alerta o tempo todo. E nós começamos, eu falei, a mesma coisa conosco. E tudo que ele falava do mundo natural, eu falei, e Deus, e a mesma coisa conosco. Só que nós temos uma desvantagem. Porque você ouviu a Eliana falando, 10 segundos para você ir para um abrigo. E se você não encontrar um abrigo, você vai embaixo de uma escada. E eles ouvem a sirene. Isso tudo no mundo natural. Mas lembra uma palavra que eu entreguei para vocês? O Espírito Santo soa uma sirene. E você não vai buscar o abrigo secreto. E você não vai buscar a presença de Deus para você orar. Porque o diabo, ele planeja te destruir todo dia, a cada segundo. E o Espírito Santo começa a alertar e a colocar uma sirene na tua mente, no teu coração. E você não corre para o abrigo secreto para começar a declarar na autoridade do nome de Jesus, aonde quer que esteja sendo armado um plano contra a minha vida, eu declaro anulado e cancelado, destruído em nome de Jesus. Aí às vezes Deus vai te orientar a você entrar no lugar secreto e simplesmente adorar, e quando você adorar, todos os planos de Satanás também vão estar sendo desbaratados, mas você precisa ter sensibilidade para ouvir. Mas a mesma guerra, agora já não bastava, como você ouviu, não bastava ter Hamas lá dentro, agora tem ISIS. Então, quer dizer, a coisa não tem descanso, não dá para respirar, não dá. E o diabo está cada dia pior também, liberando cada dia mais demônios violentos para destruir famílias, para destruir igrejas, para destruir ministérios. E eu gostaria que você ficasse em pé agora, porque você sabe que o workshop é colocar em prática. E Deus deu um sonho, e nesse sonho, Deus deu 2 sonhos, e eu quero orar em relação a esses 2 sonhos com a igreja que está sintonizada. E sabe a igreja que está sintonizada? É você, porque você veio num dia para estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Então é com você que eu quero orar a respeito desses 2 sonhos. Primeiro sonho, um demônio muito alto e muito grande vindo contra, e ali tinha joalheria e Iaúque, e vindo contra a joalheria e Iaúque. Sabe que joia que tem na joalheria e Iaúque? Põe a mão no teu coração, é você mesmo. E vindo contra a joalheria e Iaúque. E ele tinha outros comparsas. E ele entrava. E ele começava a roubar. E esse demônio maior saía com correntes, anéis, relógios e muitas coisas. E os outros saíam com as coisas nas mãos. Esse saía vestido. E eu quero te dizer que ele quer roubar os dons, ele quer roubar o teu ministério, e ele quer roubar o tempo, o relógio, do cumprimento profético para a tua vida.
Mas ele não pode, é isso que ele quer fazer com Israel. Ele quer roubar o cumprimento profético de Deus, que é avivamento sobre aquela nação. É aquilo que está escrito, o que você cantou em Ezequiel 37. O vale dos ossos secos, aquela nação fica em pé e avivada, e ele quer roubar. Por isso esse terror, mas ele quer roubar você também. E por isso agora eu quero, continua com a mão no coração. Senhor, eu quero na autoridade do nome de Jesus, declarar que anjos de guerra, nós chamamos anjos de guerra de todas as hierarquias para cercarem esses demônios que vieram contra a igreja para roubar ministério, para roubar, Senhor, os dons, para roubar a vida e a intimidade com Deus. E eu digo agora na autoridade do nome de Jesus, desde o maior até o menor, com mordaça na boca, com anzol no nariz, vocês batam em retirada agora e devolvam tudo aquilo que vocês roubaram. Devolve agora, devolve em nome de Jesus. Ministérios, devolve agora a porção do Espírito que vocês tinham roubado. Devolva agora o tempo que vocês tinham roubado, o tempo do cumprimento profético. Eu declaro que o tempo que Deus determinou para você e para o teu ministério vai se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? E o segundo sonho era um caminhão cheio de peixe e um outro demônio muito grande, dessa vez um leão. Ele só mordia os peixes e ele dizia: eu só quero ferir. De novo, mão no coração. Senhor, nós vemos duas atuações. Atuação a nível espiritual. Roubo de ministérios, roubo de chamado, roubo de unção, roubo, Senhor, de cumprimento profético. Mas agora nós estamos, Senhor, o Senhor mandou outro sonho, mostrando que há uma atuação, Senhor, para paralisar emocionalmente através de feridas, frustrações. Por isso todos os demônios liberados para ferir, eu digo agora que nós colocamos o cerco do sangue de Jesus ao nosso redor e nós declaramos que vocês não podem tocar nesses corações, vocês não podem tocar nas emoções dessas famílias, desses ministérios. Você não pode tocar nesta igreja, porque nós nos escondemos debaixo do abrigo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Apocalipse 17, você vê uma atuação muito forte de uma prostituta que quer embebedar, e é a atuação de Jezabel, muito forte. Em Apocalipse mesmo, o Senhor avisa como ela estaria atuando. E vocês já, muitos workshops, nós já falamos qual é a atuação de Jezabel, mas não custa te relembrar. A Jezabel, quando ela atua em ministérios, presta atenção, e se você precisa relembrar, escreva. A atuação contra ministérios é trazer frieza, sonolência, engano. Essa é a atuação. E perseguição. Perseguição à voz profética. Quando alguém se levanta com uma voz profética, é fácil. É só você ver o que Jezabel fez com Elias. E não só com Elias, mas com os profetas do tempo de Elias, que precisaram ficar escondidos em cavernas, porque ela perseguia a voz profética. Jezabel, outra atuação dela ela faz esse tipo de perseguição para calar a boca dos profetas. E como que ela faz esse tipo de perseguição? Ela tenta acuar, ou tenta isolar, ou ela tenta cegar as pessoas para que não vejam que aquela pessoa tem uma voz profética, e as pessoas ficam encantadas com os falsos, com os clones. Aí as pessoas ficam encantadas com aquele que não tem voz profética. Ela faz aquela pessoa prosperar, ela faz aquela pessoa ficar na mídia, ela faz aquela pessoa ficar em todos os, em destaque. Mas a voz profética, o objetivo dela é perseguir, acuar, calar, isolar,
fazer matar de fome, ou seja, atuar nas finanças desse ministério para que ele não prospere, para que ele não tenha, para que ele não tenha como fazer a voz ir além, porque tirou os recursos naturais. Aqueles profetas, eles eram sustentados pela misericórdia de um homem. Eles eram sustentados com o mínimo, com o básico. Eles não tinham mega salários. Eles eram sustentados com o básico, porque Jezabel, ela estava atuando para que eles ficassem detidos. Mas eu digo, ela pode calar uma voz profética? Por um tempo pode. Por um tempo pode. E esse tempo acabou. Por um tempo, ela conseguiu. Deus está tirando os seus profetas da caverna. E Deus mesmo está colocando os seus profetas no lugar aonde Ele mesmo determinou. Não são muitos, mas Ele está colocando. E você presta atenção, porque você vai ver conexão. Você ouviu a Elihana falando de remanescentes em Israel, nós sempre falamos isso para vocês. E remanescente, Deus está juntando os remanescentes na igreja gentia, e Deus está juntando o seu remanescente lá em Israel, porque chegou o tempo do avivamento, não tenha dúvida disso. Agora chegou de fato. Eu anunciava que estava chegando, agora chegou. Agora é o tempo de Jezabel, mas ela vai tentar fazer de tudo. Tanto que esses 2 sonhos é o desespero. Não, eu vou fazê-los calar. É o desespero da última hora. Mas a voz de Elias prevaleceu, amém? Deus cobriu, Deus protegeu. E Deus colocou Elias na hora certa, no dia certo. E o rei Acabe teve que ouvir Elias. E a nação teve que ouvir Elias, porque tinha chegado a hora. Então nós temos a atuação, essa é a atuação de Jezabel, ministerialmente falando. Mas ela tem uma atuação extensa, ela tem uma atuação também a nível familiar. E a nível familiar, ela traz a mesma prostituição ministerial que ela traz para aqueles que são os seus servos. Ela traz uma dissolução familiar, trazendo discórdia, dissensão, quebrando casamentos, arruinando famílias. Essa é a atuação de Jezabel a nível familiar. Por isso, como o Senhor disse em Apocalipse, ele diz: você não pode. Ele condena a igreja que tolerou o espírito de Jezabel. Por isso, você vai levantar agora a tua mão direita em sinal de autoridade. A igreja guerreira que sabe qual é o vinho certo que tem que tomar. Você agora diz: eu tenho o Espírito Santo e essa noite eu quero me embriagar do Espírito de Deus. E agora, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos como igreja que não toleramos o espírito de Jezabel atuando nem nas nossas famílias e nem na igreja. Na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos: bate em retirada com todos os seus comandados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode passar. Então nós temos, lembra de Esther e de Vaste? A diferença daquele que bebe do vinho e se embriaga do vinho do Espírito Santo é porque você tem uma beleza. Você está aqui, em Esther, tá vendo? Ela era, vamos ver, vou comparar as duas. Esther era bonita, mas não tinha coroa. Vaste era bonita e tinha coroa. Esther era obediente e humilde. Vaste era desobediente e orgulhosa. Esther foi introduzida na presença do rei e coroada. E o que aconteceu com Vaste? Ela foi expulsa da presença do rei e sem coroa. Qual é o aviso em Apocalipse para a igreja do Senhor Jesus Cristo em relação à coroa? Quem lembra? Toma cuidado para não perder a coroa.
Nunca foi tão real o que aconteceu com Vasti como o que vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias, muita gente que tem coroa hoje vai perder a coroa. São pessoas que estão, à frente de muitas coisas, mas a unção, ela está no final. É que nem Sansão. Sansão não tinha percebido que a unção já tinha acabado. Ele sempre foi forte e ele achou que ele podia continuar forte, mesmo quebrando os princípios de Deus, mesmo não amando mais a presença de Deus como um dia ele amou. Mas a unção acabou. E eu digo para você que a coroa de muitos vai ser tirado e outros que são anônimos. Eu sempre falei para a igreja, eu amo os anônimos da Bíblia. Porque os anônimos da Bíblia, eles dão um susto na gente. De repente eles aparecem, eu não sei o nome da escrava de Naamã, mas do nada ela apareceu e mudou a história de uma nação. Não foi de uma pessoa, não foi só de Naamã. Ela mudou a história da Síria. Ela mudou a história daquele reinado, porque o rei ficou impactado, Naamã ficou impactado, os soldados ficaram impactados e todo mundo começou a honrar o Deus daquela garota anônima, que até hoje ninguém sabe, é anônima, continua sendo anônima, era anônima naquele momento e continua sendo anônima. E assim nós temos tantas pessoas anônimas que foram levantadas num momento certo, na hora certa, e hoje as pessoas podem não te conhecer. As pessoas não podem não te conhecer, mas Deus está dizendo, é com você que eu conto, porque eu amo o teu coração, e eu vou te dar uma coroa de honra, eu vou te coroar com a unção da última hora. Quantos querem a unção da última hora? Eu anseio, eu desejo, eu amo a unção da última hora, eu amo a última hora. Quantas vezes, algumas vezes eu já murmurei, falei, Deus, eu podia ter nascido numa geração um pouquinho mais fácil. Essa geração é muito difícil, essa geração tem demônios muito violentos, é uma geração decisiva, mas maior parte do tempo eu só agradeço a Deus, porque não tem momento mais empolgante para você ter nascido. Eu garanto para você que quando nós formos para o céu, que Paulo vai dizer, olha, eu teria dado tudo para ter nascido na geração de vocês. Muitos... Davi, ele também diria a mesma coisa para você. Eu queria ter nascido na tua geração, porque vocês têm o Espírito de Deus de uma forma mais abundante. Já pensou Paulo com um avião à disposição dele, o que ele faria? Tem noção de Paulo com e-mail? Gente, mas nem 10 Bíblias dava. Era epístolas, se só com o homem escrevendo. A gente já tem tantas epístolas, imagina esse homem com e-mail. Já pensou Paulo com WhatsApp? Tem noção de Paulo? Quantas pessoas ele discipularia com WhatsApp? E Paulo, eu acho... Porque os anjos, ele não pode ver o que está acontecendo. Porque quem está lá, está lá. Mas os anjos dão notícia. Paulo, eu imagino assim, eu acho o céu bem dinâmico. Eu não sei que ideia você tem do céu. Eu tenho uma ideia do céu bem dinâmica. Então, eu acho que os anjos ficam falando, Paulo, você tem noção. Olha, pega um avião e rapidinho está do outro lado. Paulo, é assim, escreve e já chega na hora. Não é aquela coisa de epístola demorada, não, Paulo. E aí, Paulo, poxa, mas eu vou torcer por eles. E aí a gente vai para Hebreus. Nós temos uma nuvem de testemunhas que não ficam olhando porque Deus não permite, mas os anjos dão notícia de como está a igreja da graça e eles ficam empolgados e torcendo pelo remanescente. Eu digo para você que você tem uma torcida no céu. Porque Deus, Ele dá notícia do remanescente lá no céu. Como eu sei disso? Porque Ele deu notícia de Cornélio lá no céu. O anjo falou para o Cornélio, olha Cornélio, Deus mandou eu vir aqui. Ou seja, o céu fala a nosso respeito. Os seus anjos recebem ordens a nosso respeito e os que estão lá também recebem notícias de como está a igreja. Que ela está terrível, mas ela está, o remanescente está florescendo. É tempo de frutos do remanescente, amém? Então, pode passar. Pode passar, que nós já falamos do preparo da rainha Esther. Pode passar também. Pode passar. Aí, parou aí. Pessoas que se embriagaram com o vinho do mundo. Infelizmente, eu mostrei para vocês Noé e Ló. Noé desarmou.
Noé, Ló já dava aquela coisa, um pé na igreja, um pé no mundo, a despeito de, na epístola de Pedro, a gente vê que ele continuava um homem com temor, um homem que clamava, um homem que sofria com aquilo que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele é chamado de justo, Ló. Mas ele se deixou dominar pelo materialismo, pelo mundanismo da sua esposa. Ele não teve força suficiente para colocar a sua casa nos eixos e ele viu a destruição. Então Noé, por que Noé tomou o vinho? Porque estava tudo fácil, estava muito bonito, ele se distraiu, ele já não orava tanto quanto na arca. Na arca ele abria a janela, ficava esperando o corvo, ficava esperando pomba, ele ficava falando, meu filho, Deus vai prover, Deus vai, sabe, Deus prometeu que a gente ia descer em terra firme. E aí quando ele foi para a vinha, quando a gente vai lá para o Iad Hashmoná, o Eli, ele diz uma coisa muito sábia. Ele sempre diz, e eu sempre me encanto com essa frase: a diferença entre a bênção e a maldição, muitas vezes, está na quantidade. E aí ele fala, chuva demais é ruim, porque tem inundação. Chuva de menos é ruim, porque tem seca. Mas chuva na medida certa é muito bom. Vinho demais é... E aí ele fala que o vinho, se ele fosse usado da forma como, com muita, como eu diria, com muita consciência, ele poderia ser usado como medicamento, poderia ser usado até na ceia. Mas como as pessoas não têm controle, então o vinho ele é maldição, porque as pessoas não têm controle, perdem o controle diante do vinho. E assim, tudo o Senhor fala é uma questão de medida. E às vezes as pessoas se descontrolam até na igreja, não fica na presença de Deus, e às vezes fica demais com as coisas da igreja e negligencia a família, mas ao mesmo tempo também não tem intimidade com Deus, só fica nas atividades, mas não tem atividade com o céu. Presta atenção no que eu estou falando, hein? Mulheres, você não pode negligenciar a sua família, você não pode negligenciar a sua casa, você não pode negligenciar a educação do seu filho, tudo na medida certa, tá bom? Então, você vê que Noé e Ló tiveram problema com vinho. E eu queria que você lesse agora comigo Lucas 12, 45... Lucas 12, 45. É uma parábola. Eu vou ler a parábola inteira. O Senhor, eu vou começar no versículo 37. As parábolas, elas são muito preciosas. Como ele mesmo disse, o Senhor Jesus, ele disse que as parábolas são os segredos desde a fundação do mundo. Onde está escrito isso em Mateus capítulo 13. Ele falou para os seus discípulos que ele ia começar a falar para eles segredos que estavam guardados desde a fundação do mundo. Presta atenção, hein? E aí, segredos, se você entender que ele diz que as parábolas são segredos desde a fundação do mundo, você vai ler com muito mais carinho todas as parábolas. E aqui ele começa no versículo 37, bem-aventurado, e bem-aventurado significa feliz. Feliz aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre como? Vigilantes. Então, grifa vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria, grifa a palavra vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ele falou aqui duas realidades. Primeira, vigilância, aquilo que eu estava falando. O que Israel é o relógio de Deus. Como é que está Israel hoje? Fala para mim. Qual é a palavra que você define? Em guerra. Em guerra, não, ao redor de Israel. Nós, 3 dias depois que a gente saiu de Israel,
Teve aquele atentado entrando na sinagoga, e agora não mais homem-bomba, a crueldade de ser com machados. Aí nós vimos as fotos, que coisa horrível. Se esse nível de violência dentro de onde que eles entraram? Dentro do quê? Sinagoga. Violência dentro da sinagoga. Os demônios estão querendo entrar em igrejas distraídas para ferir, matar com extrema violência. Israel é o nosso relógio. Guerra, violência, instabilidade. Tudo isso, o Senhor fala, igreja, abra os olhos. Você está vivendo a mesma coisa, só que a nível espiritual. E vocês têm essa desvantagem, porque a espiritual você pode ignorar e ser uma vítima. Porque quando você enxerga as coisas com os olhos naturais, você se protege, você vai para o abrigo, enfim, todas as coisas que você pode fazer. Mas quando você não enxerga, você simplesmente é ferido, você é destruído e você não percebe. Então, fala, eu estou em guerra. Presta atenção, demônios muito violentos se levantam todos os dias e eles não dormem. Quando eu digo se levantam para a guerra, todos os dias para te ferir, te destruir e te matar. Então, como é que você tem que dormir? Vigilante. Senhor, enquanto eu durmo, eu sei que o Senhor não dorme. Por isso, coloca agora o teu sangue sobre a minha casa, sobre tudo que me pertence. Eu sei que a guerra não para durante a noite. A atividade espiritual, pelo contrário, a atividade espiritual é muito mais forte durante a madrugada. Por isso que você tem pesadelos, por isso que muitas coisas as crianças veem tantas coisas. Por isso que às 3 horas da manhã a atividade sempre é mais intensa. Os demônios amam as trevas. Então, se você soubesse, olha como a igreja é. Simplesmente eu chego cansado e eu desmaio. Bum, caí de sono. E Deus fala, louco. Assim como ele falou para aquele rico que só construía celeiros e não sabia que ia morrer. Quando você põe a tua cabeça no travesseiro e não sabe que ele quer te destruir enquanto você dorme. Ele quer armar 1000 coisas enquanto você dorme. O Senhor fala para a gente, loucos que dormem sem guardar, sem deixar a tua casa na minha mão, sem deixar a tua vida na minha mão, sem deixar os teus caminhos na minha mão. Quando você acorda, você precisa estar, o que Jesus falou aqui? Vigilante, porque senão ele vai arrombar portas, ele não respeita limites, ele vai arrombar portas. Então ele diz aqui que se não vigiarmos, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós atentos, apercebidos, porque a hora em que não, eu peguei a minha Bíblia velha, toda riscada. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, Pedro perguntou ao Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, agora presta atenção no 45, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em que hora que não sabe, e ele será castigado, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Você prestou atenção nas duas recompensas? O servo fiel, vigilante, ele vai receber o que está escrito aí? Qual é a recompensa? Todos os meus bens. Quais são os bens de Deus? Ele é o dono do ouro e da prata. Mas você acha que ele está preocupado em falar de ouro e prata aqui? Qual é o bem maior que ele pode deixar? Todos os meus bens. O que é que você pode ter de maior riqueza hoje na sua vida? Gente, o Espírito Santo, que vai te dar sabedoria, que vai te dar discernimento, que vai te avisar na hora certa. A riqueza do céu é o Espírito Santo de Deus. Ele é a justiça de Deus, é o consolo de Deus, ele é a força de Deus. Ele é tudo aquilo que você precisa. Então ele está falando, eu vou te dar todos os meus bens. Jesus, ele tinha bens quando ele ficou aqui 3 anos e meio? Não. Mas faltou casa? Não.
Faltou alguma coisa, ele não tinha dinheiro para imposto, faltou dinheiro? Não, porque milagre acontecia na sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha unção de milagre na sua vida. Então você não precisa de dinheiro, você precisa do Espírito Santo de Deus. Você precisa de poder, esse é o bem que ele quer dar. Mas o que ele diz àquele que não... Qual é o comportamento daquele que acha que Jesus vai sempre voltar? Porque sempre falaram que Jesus vem e está demorando. Demorou para vir na geração da minha avó, demorou para vir na geração da minha mãe, e continuam dizendo a mesma coisa, e não vai ser na minha geração que vai acontecer. É isso que muita gente pensa. E aí essas pessoas começam como? Qual é o comportamento? A espancar, a comer, a beber, e o que fala? E a se embriagar. E tem algum problema em comer e beber? Não, ele está falando pessoas, em outras palavras, distraídas, vivendo o dia a dia como se nada fosse acontecer. E eu digo para você que hoje é o que eu mais vejo, as pessoas vivendo como se fosse viver eternamente, vivendo como se tudo fosse ficar tranquilo eternamente, e não vai ficar tranquilo. O nosso país está em estado de alerta, não aconteceu o que nós esperávamos, e nós precisamos ficar vigilante, porque a perseguição vai acontecer, e nós precisamos estar cheios do Espírito de Deus, amém? A crise financeira já começou, é só você passar todas essas coisas, já começou, as pessoas já começaram a entender que elas estão em crise, mas eu declaro que para aquele que tem os bens do Senhor, você vai passar pela crise sem sentir, porque nada vai te faltar em nome de Jesus, nada, absolutamente nada vai te faltar. O país está em crise, mas você, como José, vai ser o celeiro, amém? E aqui ele disse, tem um grupo de pessoas que vai escolher se embriagar com o vinho novo. O outro vai escolher se embriagar com o vinho que o mundo oferece. Então, nós já lemos Apocalipse 17, e eu quero que você abra agora João 2, versículo 3. Estamos em crise. Jesus mostra como que seria a igreja dos últimos dias em João 2. É o texto que muitos pastores gostam de pregar em dia de casamento. É o preferido de muitos pastores, que tem falta de imaginação. Não, ele é fantástico, mas pregar sempre ele no casamento não dá, né? João 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse, enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Eu quero dizer 2 coisas bem sérias para você. Aqui Jesus fala, em 2 momentos ele fala como que a igreja estaria. Uma, ele fala um pouquinho mais tarde, em João capítulo 11, quando ele permite que Lázaro morra, ele mostra como a igreja dos últimos dias ela estaria. O que antes de Lázaro morrer, Lázaro ficou? O quê? Doente. E o Senhor Jesus olhou, ele soube, falaram, Lázaro, a quem amas, está o quê? Doente. E ele permaneceu ainda, ele não chegou enquanto Lázaro estava doente. E Lázaro, o que aconteceu com Lázaro? E Lázaro morreu. E o Senhor fala em Apocalipse para nós que a igreja ela tem estado doente. Você tem dúvida de que a igreja tem estado doente? A igreja há 2000 anos, há quase 2000 anos, eu digo assim, os primeiros 30 anos da igreja, que foram o tempo de avivamento da igreja primitiva, até o ano 60, a igreja ela esteve muito cheia do Espírito.
Mas depois do ano 60, a igreja ela começou, o vinho começou a acabar, não porque o vinho acabou, mas as pessoas deixaram de tomar o vinho, e aí veio destruição sobre Jerusalém, Israel foi dispersado, e a igreja também ela foi ficando cada dia pior, mais fraquinha, doente. E quando a gente chega em Apocalipse, o Senhor fala, quando ele fala para as 7 igrejas, para uma das igrejas, ele fala que ela está, para a igreja de Sardes, ele fala que ela tem o quê? A aparência de quem vive, mas está morta. E Lázaro estava morto quando Jesus chegou. Esse é o quadro da igreja, da noiva de Cristo. Ela esteve doente e muitos estão mortos. Por isso, a música de Ezequiel 37, ela é tão importante, não é só para a nação de Israel. O exército de Deus, que deveria estar em pé, está deitado. Pode não estar como o vale dos ossos secos, mas está sem o espírito, porque eu já falei para vocês várias vezes que algo aconteceu com aqueles ossos. Eles se juntaram, pele, enfim, os tendões, tudo foi recriado naqueles esqueletos. Mas antes de Ezequiel profetizar o Espírito, eles eram um exército, eles vestiam um uniforme, mas eles estavam deitados. Sem o Espírito, você não fica em pé. Fala comigo, sem o Espírito, eu não fico em pé. Você pode se chamar exército do Senhor Jesus, você pode ter o uniforme do exército de Senhor Jesus, mas você está deitado, o diabo não tem medo de você, e quem está deitado é fácil dele passar e pisar e passar por cima. Está faltando o sopro do Espírito, está faltando a igreja que profetiza e que fala: vem Espírito, eu preciso levantar, vem Espírito, eu preciso ficar em pé, porque deitado eu não posso andar, deitado eu não vou guerrear, deitado o diabo vai me massacrar, eu preciso ficar em pé. Por isso, o clamor de Ezequiel 37 não é só para Israel, é para a noiva de Cristo que está distraída, para a noiva de Cristo que está esvaziada, para a noiva de Cristo que está com crise de vinho. Então, esse foi um aviso que ele deu mais tarde, mas esse aviso aqui, que nós estamos lendo em João capítulo 2, eu queria que você lesse comigo um pouquinho antes. Eu fiquei cega com a luz aí. Em João capítulo 1, vamos ver aqui se agora, deixa minha vista voltar. Aqui no versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou Filipe e disse: segue-me. E se você for seguir todo o João capítulo 1, você vai ver que o Senhor ele vai falar aqui os dias. Você quer ver? Deixa eu ver aqui onde que está. Eu peguei a minha Bíblia. Ele vai falar, porque aqui, quando começa o João capítulo 2, versículo 1, fala 3 dias. Só que tem um outro lugar que ele já fala 3 dias antes. Depois eu acho aqui para você. Ele fala 3 dias antes onde ele estava. E conclusão, quando você 3 dias mais 3 dias dá 6 dias. 6 dias. E nós como igreja, nós estamos em que ano? De Adão até Abraão, nós temos 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2.000 anos. Então, 4.000 anos. Jesus veio quando a igreja quando a humanidade, ela tinha 4.000 anos. De 4.000 anos mais 2.000 anos, dá quanto? 6.000 anos. Então, nós temos uma data marcada. E essa data marcada, o Senhor já disse, quando se completasse 6.000 anos, a igreja teria crise de vinho. Ele foi numa festa de casamento. Numa festa de casamento tem que ter o noivo e tem que ter a noiva. Tudo tem que estar preparado. Tem que ter os convidados. As igrejas têm o noivo e têm a noiva. As igrejas têm os convidados. Mas a igreja de Cristo
está faltando, acabou o vinho. Jesus entra na igreja e fala, acabou o vinho. Ele entra em outra igreja e fala, acabou o vinho. Ele entra em outra igreja e fala, acabou o vinho. Porque em igreja que tem o vinho, ela é diferente. É uma igreja que é apaixonada pela palavra de Deus. A igreja que tem vinho é uma igreja guerreira. A igreja que tem vinho, ela precisa entender quem é Israel, amar Israel e abençoar Israel. A igreja que tem vinho entende que está vivendo os últimos dias. A igreja que tem vinho tem poder de Deus atuando. A igreja que tem vinho tem problema? Tem problema porque ela está na terra. Mas a igreja que tem vinho, o Senhor se deleita e Ele vem passear no meio dela. E Ele começa a derramar da sua presença. E Ele diz, servo bom e fiel, eu posso contar contigo. Eu posso te enviar para os 4 cantos da terra. Eu posso te enviar para os 4 cantos do Rio de Janeiro. Você vai dar trabalho para as trevas. Assim como Elias, você vai ser chamado de o perturbador do Brasil. Elias foi chamado de o perturbador de Israel. E você tem que ser chamado de o perturbador da Ilha do Governador, o perturbador da Barra, onde você mora. Você tem que ser a perturbação no cérebro do diabo. Ele tem que se preocupar mesmo com você, porque você é o perturbador. Quando ele acha que ele acabou com você, você levanta do nada. Você levanta do meio do pó, do meio da cinza. Sabe por quê? Porque você tem um Deus, como está escrito, que tira do monturo. Ele te coloca um monte de lixo para te destruir. Mas Deus é aquele que te tira do monturo e te coloca sentado no meio dos príncipes. E eu digo para você que está em crise, levanta a tua mão, você que está com algum problema e está sentindo o monturo vir sobre você. Eu quero profetizar sobre você. Deus te ama. E sabe por que Deus te ama? Porque você está aqui, como eu te disse, num dia em que não tem nada que te atraia. Você não sabia se ia ter louvor ou não. Não tem nada, não tem um nome importante. Não tem nada que te atraia a não ser a palavra de Deus. E isso agradou o coração de Deus. E porque você agrada o coração de Deus, eu declaro que Deus te tira do meio do monturo e te faz assentar no meio dos príncipes em nome de Jesus. Amém? Pode passar o outro quadro. Então nós somos pessoas separadas, aqueles que bebem. Qual foi a ordem de Sansão? Sansão, ele tinha dois níveis de unção sobre a vida dele. Ele tinha unção para guerrear, e além da unção para guerrear, ele tinha uma força descomunal, porque Davi, ele tinha unção para guerrear, mas ele não tinha uma força descomunal. Eu estou falando que Sansão tinha 2 níveis de unção muito importantes. Uma força descomunal e tinha uma unção para guerrear. E ele tinha uma ordem de Deus. Você não pode beber do vinho. Você precisa ser separado. Deus estava falando, você não pode se assemelhar ao mundo. Você é diferente, você é separado, você é consagrado, você é nazireu, você é especial. Eu tenho ciúme de você, eu tenho ciúme do teu coração, eu tenho ciúme da tua mente, eu tenho ciúme do teu tempo. Sabia que Deus tem ciúme do teu tempo? E Deus estava falando isso para Sansão. Olha, tem um vinho que só na minha presença. É desse que você tem que tomar. Mas o vinho que o mundo o vinho do poder, o vinho da prostituição, enfim, o vinho que o mundo tem preparado para você, você não beba. Mas você sabe que Sansão, ele falhou, e Sansão, ele ficou enfraquecido e escravizado. Claro que depois ele deu a volta por cima, mas na última hora. E também existia um grupo de pessoas, e eu gostaria que você lesse Jeremias 35 comigo. Esse grupo de pessoas eram muito diferentes. Eram homens que você podia oferecer ao mundo, mas eles não abriam mão. Jeremias 35, está escrito, palavra do Senhor, que veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os para a casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. E aí o profeta, ele vai até a casa dos recabitas, no versículo 5. Pus diante dos filhos
ele convidou os filhos dos recabitas, e ele, como um profeta, um profeta tão conhecido, os recabitas tinham um temor de Deus incrível. E quando o Jeremias convidou, ainda mais para ir para a casa de Deus, lógico que os recabitas foram. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas, aí Jeremias está falando o que Deus mandou ele fazer. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos o vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. E aí ele está falando: não edificareis casa, não fareis sementeiras, não planteis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias para que vivais. Versículo 8, obedecemos. O que eles falaram? Que eles fizeram, os recabitas? E foi uma ordem assim, poxa, todo mundo fazia, só os recabitas que não faziam. Olha, o grupo era muito pequenininho dos recabitas, era uma família. Todo mundo bebia, eles não bebiam. Todo mundo tinha casa, eles não tinham casa. E todo mundo devia falar: mas esses são doidinhos mesmo. O pai era pirado, deixou uma ordem e eles obedecem essa ordem. O pai disse: é uma ordem de Deus. E ele diz que isso vai nos salvar, isso vai nos preservar. É assim que nós temos que viver. E eles disseram, e nós obedecemos, pois a voz do pai deles, né? Então, veja aqui no versículo 11. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a essa terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: olha o que Deus fala sobre os recabitas. Assim diz o Senhor, e que nome que foi usado de Deus aqui? Então, o Deus da guerra. Assim diz o Senhor dos exércitos: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. O que aconteceu com esses recabitas porque eles obedeceram? Simples. Eles tinham casa? Não. Eles podiam ter casa? Não. Eles só tinham tenda. Então, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e roubou todos os tesouros, e incendiou, e levou todo mundo preso. Você sabe que o cativeiro dos babilônios não foi uma vez só, foram 3 vezes. Mas quando na última vez Nabucodonosor veio com força total, porque uma guerra é assim. Satanás, ele não faz uma investida só contra você. Ele vem uma, ele vem 2, ele vem 3 vezes. Ele quer ir te cansando, te esgotando. Ele não para. Mas Deus para. Sabe o que está escrito no Salmo 46? Ele dá um basta à guerra. Deus dá um basta à guerra. Então saiba que quando ele continua investindo com você, tem um limite. Diz, Satanás tem um limite. E se Deus ainda permitiu ele vir, é porque Deus está no controle e você não vai ser destruído. Ele só vai cair na própria armadilha que ele está achando que você vai te destruir, mas vai ser grande a queda e a ruína dele contra você. Ele vai ficar, meu Deus, é como quando na cruz, ele não vai falar meu Deus, né? Mas ele vai falar, poxa, se eu soubesse que era isso, a cruz era a minha derrota, eu não tinha mandado ele para a cruz. É por aí. Se eu soubesse que isso ia fazê-la mais forte, ou ia fazê-lo mais forte, eu não ia lutar com ele nessa área, porque isso fez com que ele ficasse mais forte, mais ungido ainda. E é por aí que Deus faz conosco. O que aconteceu com os recabitas? Os recabitas, Deus falou, existe um vinho que é da minha presença e vocês vão ser diferentes. Os recabitas eram diferentes, todo mundo zombava dos recabitas, eles eram a minoria, mas E Deus falou, vocês não podem ter apegos, vocês não vão ter casas. E o que aconteceu? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, aonde estavam os recabitas? Em outro lugar. Eles não tinham casa, então eles estavam acampando em outro lugar, eles estavam com as tendas deles em outro lugar. Quando eles chegaram em Jerusalém, ei, cadê todo mundo? O que aconteceu? Eles foram preservados. Por isso eu quero que você leia comigo agora Apocalipse 3. Fala comigo, preservado, poupado, guardado
E é isso que o Senhor vai fazer com a igreja da última hora. Ele diz em Malaquias que ele vai poupar, como um pai poupa ao seu filho. Ele vai fazer distinção nos últimos dias. Deixa marcado, eu estou aqui, marquei o meu. Agora você vai lá para Malaquias. Você marcou Apocalipse, eu vou voltar. Mas vamos ler primeiro Malaquias. Tá fácil, hein? O último livro do Antigo Testamento e o último do Novo. Tá fácil de você achar. Malaquias, capítulo 3. E o Senhor diz, presta atenção no que o Senhor diz quando ele fala. Olha o assunto que Deus fala em Malaquias. Malaquias 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. E ele fala, qual é o clamor dos últimos dias? Aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. E o Senhor diz, e para esse povo que ouve, eu estou em Abacuque, desculpa, tá? Abacuque 3, tá? Agora eu vou para Malaquias 3. Tá vendo? Deus queria que eu lesse isso para você. Agora vamos lá para Malaquias 3. Então, o Senhor diz... Tá vendo? Gente, que luz é essa? Gente, vocês estão me cegando. Dá para apagar essa aqui, não? Ah, é a filmagem. Vocês estão me cegando. Já está... não, está difícil de ler aqui. Olha, já fui parar até em Mateus, de tão cega que eu fiquei aqui. Então, vamos lá, Malaquias 3, versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Eu quero dizer uma coisa para você. O que eu falei para você? Que você é o quê? Assunto do céu. Fala, eu sou assunto do céu. Gente, assim como você põe para ver um jornal, você é assunto do céu. Essa conversa aqui, que Deus atentava, ouvia e escrevia, é do remanescente. Deus não vai se ocupar de outra coisa que não seja com o remanescente nos últimos dias. Então, os que ouviam ao Senhor falavam uns aos outros. Então, os que temiam ao Senhor. O que está escrito aqui? Não, quem que ele ouvia? Os que temiam ao Senhor. Os que temiam ao Senhor falavam, não é qualquer um, é o remanescente. Então escreve aí, remanescente. O Senhor atentava, ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para aqueles que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí ele faz uma declaração para esse remanescente. É uma das declarações mais lindas. E eles serão para mim, olha o que ele fala a teu respeito. E eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. E como ele se apresenta aqui, Senhor? Porque esse povo remanescente está debaixo de uma guerra. E esse povo remanescente precisa do Deus da guerra. E ele diz que nessa guerra, o que ele vai fazer com a gente? Poupar. Fala, Deus me poupa, Deus me guarda, Deus me preserva. Ele vai te poupar como um homem poupa ao seu filho que o filho que o serve. Agora volta lá para Apocalipse. Apocalipse 3. E aí o Senhor fala para a igreja da última hora. E a igreja vai para a Turquia, hein? É fantástico quando você pega esses textos lá nas 7 igrejas. Apocalipse 3, versículo 10. Apocalipse 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. O que ele diz aqui? Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro para fazer o quê? Experimentar os que habitam sobre a terra. Você está vivendo isso. Este é o momento exato que nós estamos vivendo. O mundo inteiro está em teste. Eu comecei o workshop falando sobre isso.
E eu digo para você que, biblicamente, eu estou te provando que o mundo inteiro está em teste para ver quem é digno, a noiva, como está escrito em Cantares, capítulo 8, que ela é digna de confiança. A noiva digna de confiança vai receber a unção que ele tem preparado para a última hora. Não é qualquer nível de unção, é a unção que quando você abrir a boca para cantar, os demônios vão sair correndo, os enfermos vão ser curados, as pessoas vão vir à frente e se converterem sem que você faça apelo. E isso é avivamento, avivamento. Eu sou da época que tem uma música que era assim, avivamento é em mim. Quantos aqui conhecem a música Avivamento é em mim? Não, a Beth é da minha época, ela canta melhor. Canta, Beth, canta. Não conhece? Ah, eu tenho vergonha. Não, é aquela, avivamento há em mim. Ninguém conhece? Gente, a minha igreja, ela estava em avivamento. E é isso, nos anos, sabe em que ano? Quantos aqui nasceram em 74? 72? Então eu já cantava avivamento há em mim. Eu tinha 13 anos e eu me converti numa igreja cheia, 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 cheia do Espírito de Deus. E essa igreja, a gente cantava, avivamento há em mim, avivamento há em mim. E quando a gente começava a cantar, essa igreja, Cristo Salva, ela ficava ali em Indianápolis e era a classe média alta de São Paulo. Não, a gente era tudo perrapado, mas a igreja era numa classe média alta. Eu pegava 3 ônibus para chegar na minha igreja. Eu morava com uma distância como mais do que Ilha Xerém, porque eu pegava 3 ônibus. Eu acho que pega um ônibus só, né, Ilha Xerém. Pode ser Ilha Xerém. E ali, quando o tio Cássio recebeu uma visão de Deus, que era tempo de avivamento, nós vivemos em 70, em 75, nós vivemos grande avivamento. Sabe por quê? Porque os jovens que passavam em frente à igreja eram muito jovens, porque ali tinha tem o clube sírio-libanês. E ali, sabe, tinha tanta coisa, tantos eventos, tantos shows. E quando as pessoas passavam em frente à igreja e a gente cantando igual doido, avivamento aí, avivamento em mim, as pessoas eram atraídas por algo que não atrai ninguém. Sabe, as pessoas estavam indo para um show. Como é que alguém é atraído por as pessoas cantando avivamento em mim? E a gente tudo sentado no chão, porque não cabia mais as cadeiras. E ali aqueles jovens, eles vinham para frente, eles nem sabiam o que é que estava falando. Eles vinham, eles se dobravam e as conversões aconteciam isso. Por isso que eu falo tanto de avivamento para vocês, porque eu nasci no avivamento e eu quero avivamento para vocês, amém? Eu não me conformo com uma igreja morna e eu quero o avivamento. Eu tenho testemunhas. Se você conhece o Manga é da minha geração. Pergunta para ele como é que é o Manga da oficina G3, né? Pergunta para ele como é que era lá dentro dele quando tocava guitarra. Pergunta para ele como é que era lá no tio Cássio. E ele vai dizer, e tem muitas pessoas do tio Cássio espalhadas por todo o mundo, porque nós fomos uma geração do avivamento. E Deus está falando, eu vou mandar um avivamento muito mais forte para essa geração. Mas você precisa desejar esse vinho. O Senhor fala na parábola da figueira, que ele chega perto e fala, Deus Pai fala ali para Jesus, ele fala, por 3 anos eu venho olhando essa figueira e essa figueira não está dando fruto, eu vou arrancar essa figueira. E aí o filho pede, dá mais uma chance, dá mais uma chance, eu vou cuidar dela, dá mais uma chance para que ela dê mais frutos, sabe? Há um tempo que Jesus está pedindo essa chance para a gente, porque nós não temos dado o fruto que Ele espera. É muito vergonhoso o fruto que o corpo de Cristo está dando para o Senhor. E sabe por que eu chamei esse workshop? Esse workshop é porque eu quero que você tenha hoje o teu avivamento. Você tem que sair daqui bêbado do Espírito. Não importa que eu tenha muita coisa ainda para falar. Eu quero que nesse momento a Elihana venha aqui à frente. Eu gostaria que a Ana também viesse aqui à frente. 2 levitas de Deus. E essa música eu sei que a Ana sabe também. A Ana representando os gentios e a Elihana
os judeus, e nós vamos cantar Yeshua. Cadê o tecladista, profeta de Deus? Você vai ficar sentado mesmo de verdade? É isso? É isso mesmo? Hoje é dia de reteté mesmo. Sapatinho de fogo. Hoje é dia do fogo de Deus descer. Não adianta eu ter, sabe? Agora eu esquentei. Turbinou. Eu tenho milhares de coisas para falar para você. Milhares de coisas que Deus me mostrou, mas o que adianta eu te falar milhares de coisas? Aqui, ó, você tem aí, deve ter uns 50 quadros na tua mão. E eu acrescentei, eu cheguei a 200. E aí Deus falou, não, você não vai fazer isso. Eu te dei, em outro momento você vai dar. A igreja está muito morna. A igreja precisa conhecer, sentir a minha presença, se envolver com a minha presença. Aqueles que já foram batizados, renovar e ser cheio. Eu estou arrepiada até. Ser cheio do Espírito. Você que ainda não foi batizado, você vai ter o privilégio de ser batizado no dia em que o fogo vai descer. Hoje não é Pentecoste. Hoje não teve um dia marcado. Sabe por que Deus não queria? E eu falei, Deus, mas o seminário, o workshop foi avisado assim, como um workshop, e o Senhor está mudando, o Senhor está me desconcertando. Quem me conhece sabe de uma coisa, eu sou muito programada. Eu sou muito programada, muito disciplinada. Se Deus mandou, eu vou fazer. E eu até às vezes desobedeço o espírito de tão programada que eu sou. Mas hoje ele começou a me desconcertar à tarde. Eu vou te desprogramar inteirinha. Quando você começar a falar, não vou te deixar chegar nem na metade do que você gostaria. E você vai me obedecer. Eu prefiro obedecer do que sacrificar. E eu comecei a questionar, mas Deus, as pessoas não foram avisadas? Ainda timidamente, se você for no meu Facebook, você vai ver, eu pus uma linha tímida ali. Hoje tem workshop. Eu falei, Deus, eu só pus uma linha tímida ali. Ele falou, porque eu só tenho um encontro marcado com aqueles que vieram como talhas vazias para se encher com a água, para eu dar o vinho novo. Eu não tenho um encontro marcado com aquele que quer o fogo, porque ama o fogo. Eu quero um encontro marcado com aquele que ama a água. Aí sim o fogo vem. Vem o vinho e vem a água. Você veio como talha diante da presença do Senhor. Há uma crise de vinho sobre o corpo de Cristo. E o Senhor está te amando tanto. Eu sinto o amor dele derramando sobre a sua vida. E ele quer nesse momento encher. Você se encheu até aqui de água. A palavra de Deus agora é com ele. Eu não posso fazer mais nada. Agora é com ele. É ele que transforma a água em vinho. É ele que transforma a água em vinho. A você cabe se abandonar na presença dele, erguer as tuas mãos, adorar e se encher, e se encher, e se encher, e se encher, em nome de Jesus. Senhor, são duas adoradoras, representando gentios e judeus. Foi assim que começou o avivamento. Judeus e gentios juntos. E o vinho transbordou. E o vinho transbordou. Oh Senhor, e agora enquanto elas cantam, o teu vinho vai ser derramado como na igreja primitiva. O teu vinho vai ser derramado. Enche, enche, transborda. Da voz delas vai sair poder, vai sair unção, vai sair poder e unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A pessoa do teu lado, pega a mão da pessoa do teu lado. Como igreja, levanta a mão. Levanta a mão. O Senhor quer te encher. O Senhor quer te encher.
Recebe em nome de Jesus. Recebe uma nova unção, Senhor. Os dias, Senhor, nós estamos nos últimos dias. Esse é um exército que precisa ficar em pé. Aqueles que estão desanimados, recebem força. Aqueles que estão tristes, recebem alegria. Aqueles que estão esvaziados, recebe do Espírito Santo de Deus. Recebe em nome de Jesus. Assim como em Pentecostes, recebe. A talha está sendo cheia, a talha de vinho está sendo cheia. Enche com o vinho da última hora, Senhor. É um vinho que traz força, unção para a guerra, unção para a guerra. Seja agora, reveste a tua noiva de unção para a guerra. Em nome de Jesus, novos dons. Abre os olhos para visões. Abre os olhos, abre os ouvidos para a voz que sai do teu trono. Em nome de Jesus, eu declaro que se levanta aqui ministérios proféticos, vozes proféticas se levantam neste lugar. Em nome de Jesus, o Senhor levanta evangelistas, pastores. Ora, macharabaia, câmara e a Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está passando em revista o seu exército e Ele está dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Eu só envio uma noiva cheia do meu Espírito, cheia do meu Espírito. Enche agora, enche corações, Senhor. Enche agora a boca com um novo cântico, com um novo louvor, em nome de Jesus. Vou falar algo que o Espírito Santo tem ministrado aqui ao meu coração. E hoje em toda a terra se comemora Dia de Ação de Graças, algo que é dos Estados Unidos, mas que tem alcançado todas as nações. Se você entrou nas mídias sociais, você viu. E aqui o Espírito Santo nessa hora diz: agradeçam, porque vocês não eram povo, vocês não eram nada, mas o Senhor enxertou a cada um de nós na videira. O Senhor nos enxertou na videira. E hoje nós fomos feitos não somente servos, mas amigos de Deus. Aí no seu lugar você pode erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor. Obrigada, Senhor. Te damos graças. Te damos graças, pois fomos alcançados e enxertados na videira. Em Ti, Jesus, temos vida. Em Ti, Jesus, a vida eterna. E esta é a vida que Te conheçam e Te confessem como filho de Deus. E agora, Senhor, nós impomos as nossas mãos em direção a Eliana, Senhor, e declaramos a salvação. Declaramos, ó Deus, que os olhos do povo de Israel e os olhos dos judeus, oh Senhor, nós declaramos a salvação. Tu vieste para eles, Senhor, e eles Te rejeitaram. Por causa disso nós fomos incluídos nesse plano maravilhoso de salvação. Mas agora, Senhor, nós queremos retribuir, clamando, Deus, clamando pela palavra que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, os brasileiros têm pisado na terra, têm pisado em Israel, têm pisado em Jerusalém, têm cercado, Senhor, de oração, de intercessão aquela nação.
tem ido, Senhor, em caravanas. E nessa hora eu quero te pedir perdão como brasileira, porque muitos de nós vamos ali para consumir, muitos de nós vamos ali exclusivamente para o turismo, muitos de nós vamos ali, ó Deus, para comprar uma lembrança, ou no sonho egoísta, de apenas, no desejo egoísta, de apenas realizar o próprio sonho de pisar na terra onde Jesus pisou. Mas, Senhor, nós, com coração humilde diante da Tua presença, nós pedimos que o Teu Espírito Santo recobre e devolva ao nosso coração, traga ao nosso coração a motivação correta. E ao pisarmos os pés, esta igreja como uma igreja missionária, nós declaramos diante do Senhor, no reino do Espírito, que nós pisaremos muitas e muitas vezes em Israel, não por causa de um sonho, não por causa de nós mesmos, mas para ver a palavra se cumprindo, para ver as escamas caindo, para ver a salvação alcançando aquele povo, para abraçarmos os soldados, para abraçarmos as crianças, para abraçarmos as mulheres, para abraçarmos os homens e dizer a eles que o Messias já veio, o Messias já veio, o Messias já veio, e o seu nome é Jesus, o seu nome é Yeshua, o seu nome é Yeshua, o seu nome é Yeshua, seu nome é Yeshua. Declaramos salvação sobre ti, Israel, salvação sobre ti, Israel. Conheça o Senhor. Eu queria que vocês estendessem as mãos, porque eu quero dizer que eu reconheço, Ana, uma voz profética na tua vida. Eu reconheço, Elihana, uma voz profética na sua vida. Ana, no Brasil e fora do Brasil, eu digo na autoridade do nome de Jesus que Jezabel não vai calar a sua boca. Toda oposição que ela tenta trazer contra a sua vida para calar a sua voz profética, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Como igreja, nós dizemos que todas as armadilhas, que todas as portas que tenta fechar, eu digo que com a chave de Davi nós abrimos agora, para que a tua voz profética ande pelo Brasil e fora do Brasil, na autoridade do nome de Jesus. Elihana, eu reconheço a tua voz profética chamada para Israel. E eu digo que todas as tentativas de Jezabel calar a tua boca sejam agora anuladas na autoridade do nome de Jesus. Você e sua mãe e seu irmão, vocês são profetas naquela nação, voz profética naquela nação, cantarão naquela nação e fora daquela nação. Todas as portas fechadas pela religiosidade, todas as portas fechadas, eu declaro abertas na autoridade do nome de Jesus, e nada vai deter a tua voz profética, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero dizer aos jovens, levanta as mãos, jovens, todos os jovens da igreja. Existe um grupo de jovens que está indo em fevereiro, ele representa, esse grupo representa todos os jovens da igreja. E eu quero profetizar que todos os jovens colocarão os pés ali em Israel. Mas esse grupo que vai voltar com um avivamento para incendiar. Mas eu digo que enquanto eles estiverem lá, vocês vão receber aqui na autoridade do nome de Jesus. E eu quero que todos os jovens venham aqui à frente. Pastora Madelon, pastor Júlio, eu os vi aí. Existe um ataque muito forte contra os jovens em todos os lugares. Mas eu tenho sentido nesta igreja o que eu disse há uns 2 ou 3 meses atrás. Uma tentativa de roubo. Uma tentativa de roubo dos jovens dessa igreja. E eu quero dizer agora, vocês ficam bem juntinhos, de mãos dadas, e a igreja estende as mãos em direção aos jovens. Vocês representam todos os jovens da igreja, os que não estão aqui hoje. E nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus que o vinho novo se enche
Enche agora, enche. Começa agora a adorar. Levanta a mão do teu amigo. Levanta as mãos agora e começa a adorar. Começa a adorar. Enche, enche. Espírito Santo de Deus, enche, enche. Enche, enche com medida redobrada, recalcada, sacudida. Ana e Elihana, pastores, podem vir aqui orar pelos jovens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche, enche. Enche agora, enche, orabalaia, xiriamaiacei. Recebe, recebe, recebe avivamento, avivamento na autoridade do nome de Jesus. E toda tentativa de Satanás de roubar vocês da presença de Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe o poder, recebe agora o Espírito Santo de Deus, 7 vezes mais, o sopro do Espírito, 7 vezes mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sejam batizados agora com o batismo de fogo, o batismo de fogo. Enche, transborda, transborda, voz profética. O Senhor levanta muitos aqui com voz profética. A voz de vocês não vai se calar. Vocês são restauradores, reconstrutores, resgatadores. Vocês pegarão nas mãos de outros jovens e trarão para dentro da igreja, em nome de Jesus. E todo roubo de unção na vida de vocês, volte agora 7 vezes mais, em nome de Jesus. Sejam cheios, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu digo agora a você que tem um ministério e sente que Satanás veio contra você para roubar o teu ministério, levanta as duas mãos. As duas mãos. Se você sente que uma investida veio contra a tua vida para roubar o vinho que resta na tua vida. Tem momento que parece que a gente anda com só aquele pinguinho de vinho, e aquele pinguinho de vinho ainda Satanás vem para roubar. Ah, Senhor, como o Senhor me mostra esse roubo, um roubo intenso. Por isso levanta a mão bem alto para o Senhor enxergar. Em nome de Jesus, eu digo agora, eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Assim como aqueles 100 profetas foram tirados da caverna, assim como Elias foi tirado do esconderijo para ser colocado em cima de um monte, e o fogo descia toda vez que Elias clamava. Eu digo na autoridade do nome de Jesus que o Senhor te tira hoje da caverna e te enche com o vinho novo, em nome de Jesus. Redobrada unção, seja restituído o teu chamado, a intensidade do teu chamado. Como recabita, você vai ser cheio, cheio, cheio do Espírito, cheio, cheio da presença de Deus. Recebe agora uma onda de poder. Vem Espírito, vem Espírito, sopra, sopra, vento norte, vento sul, sopra, sopra sobre o teu jardim e enche com o teu Santo Espírito. Ora, machiriamacei, ora, machiriamacei. Oh, segura nas tuas mãos. Eu vejo pedras preciosas sendo devolvidas para ministérios que estavam empobrecidos. O Senhor está te enriquecendo agora. Oh, o Senhor está te enriquecendo. O Senhor está abrindo o teu entendimento para ler a palavra. Alguns aqui entenderão com um novo entendimento, receberão revelação em nome de Jesus. Revelação na palavra. Senhor, eu transfiro agora a unção e declaro em nome de Jesus uma nova medida de entendimento na tua palavra. Aqueles que recebem música receberão músicas do coração do Pai, do coração do Pai para esta geração. Mãos, o Senhor está ungindo mãos para curar os enfermos. Levanta a tua mão, deixa o óleo quente do Senhor ser derramado sobre as tuas mãos.
Você vai orar e os enfermos vão ser curados. Unção de cura. O Senhor está derramando unção de cura. Unção de cura. Em nome de Jesus. O Senhor está levantando avivalistas, profetas, evangelistas, pastores, levitas, sacerdotes. Em nome de Jesus. O Senhor está levantando. Este é um remanescente que alegrou ao coração do Pai nessa noite. Oh Senhor, este é o teu remanescente. Cada um, o Senhor mesmo que chamou lá dentro da sua casa. O Senhor tinha um encontro marcado. E eu quero dizer que cada um aqui será poupado dessa guerra. Assim como o Senhor protege Israel de uma forma sobrenatural. Abre seus ouvidos espirituais para ouvir o que eu estou te dizendo. O nome de Deus, um dos nomes de Deus, é El Shaddai, Shomer, Dartot, Israel, o guardião dos portões de Israel. Não tem lógica uma nação tão pequena, cercada com tantos inimigos ferozes, não ser destruída. Ao remanescente, o Senhor está dando o mesmo nível de proteção. A sua casa está sendo agora cercada por El Shaddai. A sua família está sendo cercada por El Shaddai. E Ele diz para você: anda na minha presença, porque são dias perigosos, dias violentos. Você precisa estar na minha presença para a tua família ser preservada e poupada. Você precisa estar na minha presença para que a igreja seja preservada e poupada. Eu te peço, El Shaddai, cerca essa igreja. Cerca essa igreja com o teu poder e com a tua presença. Esconde-nos da vista de Satanás. Guarda-nos e livra-nos, poupa-nos, preserva-nos. Da mesma forma que o Senhor preservou a arca de Noé. Da mesma forma que o Senhor preserva Israel daqueles inimigos implacáveis e violentos. Esconde-nos, Senhor, e preserva-nos. Nós precisamos da tua proteção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Como disse a Ana, quando Israel não é uma questão de turismo. Eu sempre falo para todo mundo, sempre falei. Eu sempre falei, você quer ver praia? Não vai para Israel. Até tem, mas nós temos praias mais bonitas. Faz um tour pelo Caribe, pelo Brasil, vai para a Austrália. Quer turismo? Vai para outro lugar. Quer pisar num lugar profético? Vai para Israel. Quer receber uma porção diferente? Vai para Israel.